eram 100 estudantes, tinha 100 mesas de aço inox, um buraco no meio, um balde embaixo, você pegava com o seu colega o teu cadáver lá num, tipo um lagar, né, que era um tanque, uns tanques, ficavam 6, 7 cadáveres em cada tanque. E na época a gente pedia para o colega, vamos pegar comigo, né? Eu falei, não se preocupe, meu pai pega comigo, mas eu não fiz por maldade, eu não fiz por maldade. E aí tinha um lado certo para pôr a cabeça, um lado certo das pernas. Aí eu pegava, enfiava a mão lá, virava a cabeça assim, né? Puxava, olhava lá, esse não é o meu, esse é o meu. E aí chacoalhei, falei, pai, pega esse daí, que esse aí é o meu aluno, né? E aí meu pai pegou e abaixou com as pernas assim e puxou. Quando ele puxou, Olá, eu sou Vitor Cosme, falando com você. E como sempre, eu trago aqui pessoas super interessantes para falar sobre a vida dos negócios e também para falar sobre esse negócio chamado vida. E tem aquelas pessoas que nos inspiram, tem aquelas pessoas que nos ensinam, tem aquelas pessoas que são nossos amigos, e tem o Hélio, que acho que faz parte de uma outra história, que ele faz tudo isso junto e mais uma porção de outras coisas. Hoje eu estou tendo uma alegria danada de receber o Hélio Atia Júnior aqui comigo. Hélio, se apresenta. ok, há 40 anos a gente se conhece um pouco Então, mais, né? eu ia falar que naquela época o Brasil só era tricampeão, eu não ia dar dica. Aí eu conheço o Vitor há 40 anos, mais ou menos, um pouco de história. Eu vim para São Paulo com 16 anos e 6 meses, né? Sou de Presidente Prudente. No interior a gente não tinha... Naquela época você tinha poucas carreiras, né? Poucas carreiras. E tinha as carreiras masculinas, as carreiras femininas, né? E, tipo, pedagogia era uma carreira feminina, engenharia era uma carreira meia mista, mas era mais masculina, mas você tinha medicina, uma carreira mista. E o sonho do meu pai é que eu fizesse medicina. E eu vim para São Paulo para fazer medicina, estudar. E eu sou de agosto, como você, né? E quem nasce em agosto é uma desgraça, né? Porque ou você está 6 meses adiantado ou 6 meses atrasado. Então, na escola, a minha professora primária, acho que achou que eu tinha capacidade de estar adiantado e me adiantou. Não sei se isso foi bem ou mal, mas com 16 anos e meio eu tinha terminado o ensino médio, que hoje é ensino médio, era colegial na época. E aí vim prestar exame na faculdade para medicina e acabei entrando. E depois de uns 4, 5 meses eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer. Aquilo era um sonho do meu pai, não meu, né? Ou eu matava meu pai, ou eu me matava, ou eu ia matar um paciente daqui a 6 meses. Porque não era uma... Hélio, você se incomoda de contar para o pessoal como é que você falou para o seu pai que você não queria mais Não, continuar na medicina? eu não sabia mais como falar com meu pai, né? Porque ele estava feliz da vida e aí ele apareceu aqui em São Paulo e não sei, eu chorava, porque assim, eu chorava muito aqui em São Paulo, não tinha amigo, não tinha nada, fazendo um negócio que eu não gostava. E, e aí meu pai apareceu e falou, e aí, você gostou, está gostando da sua faculdade? Eu falei, olha, eu tô, né, aquele jeito, eu falava pro meu pai que não gostava, né? E eu falei, você quer ir lá ver, pai? Vamos comigo? Aí ele falou, vamos. Aí era aberta, a universidade era aberta, né? Aí eu levei meu pai e cheguei lá, opa, professora, meu pai veio aqui hoje, está comigo. Não, tudo bem, fica à vontade. Tá. A gente só tinha aula de anatomia no primeiro ano, era só anatomia. E cada um tinha o seu cadáver. Naquela época o cadáver era uma pessoa que morria, um morto, né? Continua sendo, né? Não, hoje não, hoje é uns bonecos. É Acho mesmo? que, Tem boneco também? Faculdade de Medicina, acho que tem uns bonecos aí, uns androides, sei lá como é que é hoje. Mas naquela época uma pessoa que morria, não tinha, e a gente fazia um juramento para aquilo tudo. E eu lembro que o que acontece? A sala eram 100 estudantes, tinha 100 mesas de aço inox, um buraco no meio, um balde embaixo, você pegava com o seu colega o teu cadáver lá num, tipo um lagar, né, que era um tanque, uns tanques ficavam 6, 7 cadáveres em cada tanque. E na época a gente pedia para o colega, vamos pegar comigo, né? Eu falei, não se preocupe, meu pai pega comigo, mas eu não fiz por maldade, eu não fiz por maldade.
E aí tinha um lado certo para pôr a cabeça, um lado certo das pernas. Aí eu pegava, enfiava a mão lá, virava a cabeça assim, né? Puxava, olhava lá, esse não é o meu, esse é o meu. E aí chacoalhei e falei, pai, pega esse daí, que esse aí é o meu aluno, né? E aí meu pai pegou e abaixou com as pernas assim e puxou. Quando ele puxou, aquele cheiro de formol, né? Que Formol. ele ficava no formol. E ele ficou roxo, largou aquilo, começou a tossir. Eu falei, que foi? E ele falou, nossa, eu não suporto isso. Aí eu olhei, porque era o sonho da vida dele, né? E eu falei, mas eu também não. Como assim, né? Você não suporta isso? Aí eu falei, eu também não. Aí ele olhou para mim e falou assim, não? Eu falei, não. Você não está feliz? Eu falei, não, nem um pouco. E ali naquele momento a gente deixou, saiu, foi conversar, não assistia aquela aula, né? É, e aí eu abandonei a faculdade. E na época, para não ficar tão Distante. distante, na USP tinha um negócio chamado Bioquímica, que era um primeiro ano que estava lançando, estava começando, que era um. A bioquímica tinha três vertentes, né? A indústria de alimentos e cosméticos, e tinha a indústria farmacêutica e tinha análises clínicas, que é os laboratoriais, né? E aí eu resolvi fazer para não ficar tão distante, mas minha carreira, que no primeiro ano fazendo a faculdade, minha irmã estava morando em São Paulo e ela dava aula num colégio e a professora de química, na época, ficou grávida, engravidou e o colégio não quis substituir a professora e a minha irmã falou, era só 6 meses, vou chamar meu irmão, ele entende de química, ele é muito bom. E era mesmo, né? Porque naquela época, para entrar no vestibular não era fácil. E aí eu fui despretensiosamente dar aula. Ali começou a minha carreira, onde eu fui te conhecer na área de educação, né? E aí comecei Quer a dar dizer, aula, então era um médico que não era que médico, eu fui virou bioquímico, químico que virou que professor. virou professor. E aí comecei a dar aula e quando a professora voltou, o pessoal não quis me mandar embora, porque os alunos gostavam, e eu continuei dando aula. E aí ampliei uma vez, uma professora lá, que era uma senhora, falou, Hélio, o Objetivo abriu vaga, o cursinho, né? O cursinho Objetivo era um cursinho, na época, bastante famoso, acho que ainda é. E ela falou, vamos. Aí eu fui com ela, fui levar a Geni, não sei se Conheci a Geni. conheceu a Geni? E se a Geni estiver assistindo, um beijo, não sei. E a Geni foi, aí eu entrei com ela lá, e na época o pessoal dava deu uma prancheta, vai preenchendo. Quando ele veio me dar uma prancheta, eu falei, não quero, obrigado. Né? Não vou, eu só estou acompanhando. Então você está acompanhando, não pode ficar aqui. Eu falei, então me dá, vai que eu Não dá preencho prancheta. você para preencher. Aí eu fiquei enrolando. E aí falei, bom, a hora que a Geni for voltar, ainda não terminei de preencher a ficha. Né? O cara percebeu e me cobrou, e a tua ficha e tal. Aí eu peguei e preenchi. Eu achei que ele fosse pôr uma ordem certa. Aí ele disse que me sacaneou também, me pôs Ah, é? na frente. Você vai ver. Agora você vai lá. Você vai lá. E eu, cara, ele me chamou. Eu resisti um pouco, fingindo que não era eu. Ele, é você aí, eu tô te chamando. Eu lembro bem disso, né? Aí eu entrei na sala, né? Aquela sala de cursinho, cabia 400 alunos, né? Lá no fundo tava ele virou famoso aí, como é que chama? Que aparece na televisão até que fala de medicina. Bom, Drauzio Varela. Drauzio Varela. E o Nasser, os dois lá no fundão. Né? Aí o Drauzio falou assim, vai dar aula do quê? Eu falei, olha, química, mas qual química? Eu falei, não sei. Então dá química orgânica. Aí eu falei, tá bom. Aí tinha aqueles macetes de cursinho, né? Aquele risquinho, pus meu nome. Comecei a dar, manjava pra cacete, né? E aí ele falou, olha, pode parar, espera lá fora. Pô, dei aula de 5 minutos, ele falou, pode parar, espera lá fora. Fiquei lá, né? A Geni veio e falou, vamos embora. Falei, não, mandou esperar, não mandou? Não. Olha, ele mandou, ele falou pra mim, espera lá fora, eu vou esperar aqui, vamos esperar, Geni, vamos esperar. Aí de repente veio um cara lá, me chama e falou, olha, amanhã, 7 horas da manhã, aqui vai ter uma reunião. Aí comecei a dar aula em cursinho, sabe assim, tipo, né? E
E aí a minha carreira foi dando aula. É que aí a gente também tem que falar que a lousa do Hélio era uma obra de arte, era sempre era uma produção. E ele ia construindo essa produção, ia fazendo e de repente dá a impressão que quando ele fazia o último risco, tudo fazia Fechava, né? sentido, era sensacional. Eu tinha uma habilidade assim, acho que tenho ainda, né, de desenho e tal, que meu pai é. E aí comecei a dar aula, pois eu fui para uma outra escola onde eu te conheci, né? E aí fui para uma área que era a área de eventos, né? Já no Objetivo. Eu organizava festival no ginásio de Ibirapuera. E aí dos eventos, eu comecei a trabalhar na área de marketing, porque um emprego, além de dar aula, eu tinha trabalhando numa área também, na área de comercial, de vendas, né? E aí vi que eu comecei a gostar, falei, é isso aí que era meu caminho, né? E aí foi aí que eu te conheci. Aí o professor Virou também eu não gosto dessa palavra, mas comecei a trabalhar na área de de marketing. marketing. O pessoal fala marqueteiro, porque marqueteiro é pejorativo. É pejorativo, né, aquele que vende o que não existe. Vende a mãe, né? O cara é o primeiro que vai preso, normalmente, na política, né? Mas assim, eu não pega gosto o táxi, tem gente... não paga o táxi e ainda vende alguma coisa pro taxista, né? E aí eu também comecei a entender lá atrás, Vitor, que quem compra é gente, quem vende é gente, acho que participamos depois. E aí, um dia me falaram de uma pessoa que falava as coisas que nem eu, que é o que você conhece, que é um querido lá da escola. E aí a gente se conheceu e eu comecei a trabalhar lá, dar aula lá também. E eu achava que eu tinha que entender de gente, né? Achava que tinha que entender de gente. E aí eu tenho um filho que não é temporão, mas de um segundo casamento, e eu já quis colocar ele numa escola mais humanizada, humanista. Ele estudou em escola antroposófica, e eu resolvi estudar antroposofia para entender um pouco, poder entender dos valores. E aí a minha busca por entendimento começou a crescer. Então, desde cabala judaica, filosofia e essas coisas, para poder hoje dizer para você que o ser humano, na verdade, eu aprendi que assim, o sábio, né, ele não dava resposta, ele sabia fazer a pergunta. E, Vitor, por incrível que pareça, que você é um especialista hoje, um estudioso da inteligência artificial, né? Na inteligência artificial, a gente provoca a saber perguntar e não importa a resposta, não é nossa. Exatamente. Não é isso? Né? É isso aí. E olha como que é gozado, né? De tudo isso que eu, às vezes, eu fico olhando no meu aprendizado, é que a ciência e a religião, vamos chamar de religião, não importa qual a sua, não estou falando de uma religião específica, mas na fé, aquilo que você não comprovava cientificamente se chamava religião, né? E aí foi se distanciando. E hoje o mundo vem aproximando as duas coisas. Está, né? Convergindo de novo. A física quântica, a série de coisas está convergindo muito. Então a sabedoria, que era saber fazer uma pergunta, hoje é inteligência artificial. Se você sabe fazer a pergunta, o computador vai te responder. Se não, é só mais um software, uma ferramenta, e quantas apareceram para a gente. E a grande frustração, acho que o que dá nas pessoas é isso, porque ele acha que ele vai pegar a inteligência artificial e vai ter tudo, mas ele pode até ter, mas ele precisa antes saber perguntar. Esse interesse genuíno por saber do outro, saber onde que está a essência das coisas, né? É sensacional. E Vitor, você me fez lembrar, na época que a gente estava lá trabalhando, é que eu conheci uma professora que ela queria defender, não existia secretária oficial, né? A carreira de secretariado. E a Elizabeth, ela era secretária de uma empresa, de um cara famoso, e ela era secretária, ela queria defender a profissão. E a gente foi junto na briga para poder reconhecer o curso de secretariado e ter o tal do DRT que a secretária tem. E eu ficava abismado, porque naquela época estava vindo uma coisa chamada Windows, o computador, né? Eu não me lembro se era o TK-85, se era um outro lá que você deve saber melhor que eu, mas as pessoas falavam assim,
não, isso é uma máquina de escrever. Eu falava, não, não é. Já era claro para mim que aquilo era uma tecnologia que você apagava, você fazia, você armazenava, você continha, que era muito diferente de máquina de escrever, né? E o Mac obrigava você a dar um negócio chamado taquigrafia, a secretária. E não tinha como dar o tal do Windows. E a gente falou, vamos colocar, né? Que era o tal do Word, que era o tal da uma agenda que tinha lá também, o tal do Excel. E aí a gente introduzia meio que falando que era meio taquigrafia para poder evoluir o curso, né? Hoje é a mesma coisa, as escolas não autorizam. As escolas não estão trabalhando com inteligência artificial. Que escola que está ensinando isso para Não, criança? e tá abolindo, fala, não, não Abolindo, pode. Eu abolindo. preciso ter uma forma de impedir que o aluno use, de impedir que o professor use. E será que isso não foi parecido com o que aconteceu lá nos primórdios, quando você tinha a calculadora eletrônica? E a calculadora eletrônica no começo era uma coisa super elitizada, depois ela começou a ficar normal para todo mundo ter, mas os professores falavam que Não podia, não podia ter a calculadora. Depois aquela HP financeira. nossa, aquilo lá era incrível. Depois, nossa, eu tive uma história que a gente precisava dar um tiro de canhão. Tiro de canhão, você faz uma série de cálculos logarítmicos. E eu não estou falando de um tiro simulado, é um tiro de verdade. Você vai dar um tiro e se você errar, você vai cair na casa de alguém. São 5 quilômetros. Como é que você fazia a conta? Com logarítmico, com cálculo usando logaritmo. E eu levei uma calculadora lá. Nossa, eu fui escorraçado. Onde já se viu, você não vai saber pensar numa hora que precisar. Claro que não, isso já faz parte e a gente consegue dedicar nossos talentos e a nossa análise para outras coisas. Depois veio outra onda, o computador, a mesma coisa. Não, mas o computador vai emborrecer todo mundo. Depois veio o celular. O celular pode entrar na sala de aula ou não? Entra ou não? Quer dizer, é toda uma... São os degraus, né, aqueles pontos de inflexão da curva em que o mundo precisa se adaptar. Eu aprendi num desses aprendizados, eu não me lembro se foi cabala ou não, que nós somos a semelhança de Deus. Deus fez o homem à sua semelhança, não é isso? E Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Se você for olhar a evolução da humanidade, do homem, ele sempre evoluiu nesses 3 eixos: onipotente, onisciente e onipresente. A gente cada vez mais, com o celular, está se tornando onisciente. Não é mesmo? Né? Google é meu pastor, nada me faltará, ou você está sabendo o que está acontecendo, né? O Trump tomou um tiro ontem, um minuto, após o tiro já estava sabendo. Com várias cenas, claro. Estou pegando um exemplo. E a gente está se tornando onisciente. A gente está se tornando onipresente à medida que o homem está evoluindo, o deslocamento, seja avião, aeronave. Parece que está vindo aí uma tecnologia. Hoje a gente usa muito esses aplicativos de fazer reunião online, né? E parece que uns já estão estudando que você aperta o botão, vai estar você lá, holograficamente, claro. Você vai estar onipresente em 2 ou 3 reuniões. Né? E onipotente. A estimativa de vida hoje, uma vez assisti um evento na IBM, nós estamos entrando na chamo de 4ª revolução industrial, que é da inteligência artificial. A média de vida vai ser para 150 anos, a média. E quando chegar a 5ª, que hoje provavelmente você não esteja aqui, acho que não, né? Não sei, não tenho certeza se vamos estar aqui, né? Eles falam em 700 anos, mas com vida, com saúde, porque tudo isso está se unindo, né? O que você come, o que você não come. Agora, o que me espanta é que eu falei, havia uma sabedoria lá atrás. Havia uma sabedoria lá atrás. E que essa sabedoria, esse conhecimento, foi esquecido. Ou os grandes grupos, ou sei lá, as religiões guardaram isso de tal forma, né? Porque o conhecimento é poder de alguma forma, né? Eu, quando era adolescente, vim morar para São Paulo com 16 anos e meio, na casa da minha avó. Minha avó tinha um Jesus Cristo, que era um quadro de 1 metro por, sei lá. E ele tinha um coração para fora, E você passava na sala, ele ficava olhando para você, para onde você ia, né?
E aquilo eu ficava olhando e falava, vó, por que que esse Jesus tem esse coração para fora, né? É tão bonito o quadro, mas que esse coração? Ela falava, ah, meu filho, é o sagrado coração de Jesus. Ah, tá bom, vó, mas por que que não é o sagrado cérebro de Jesus, né? Ela falava, ah, esse meu neto não tem jeito, é o sagrado coração, sabe assim, não tinha explicação, uma explicação religiosa. E se você perguntar para 1000 pessoas aí, padres inclusive, vão falar, não, é o coração, o sagrado coração de Jesus. É um Mas é um simbolismo. simbolismo. Mas por que o coração? Faz 4 anos, 5 ou 3, eu não sei, o homem descobriu que tem mais neurônios no coração do que no cérebro. Mais neurônios. Que o que você realmente emite pelo coração é muito mais poderoso do que pelo cérebro. E quando você pensa ou fala com o coração, é muito mais importante que o cérebro. E lá atrás já se sabia. Por que que um rei era coroado, né? Até 300, sei lá, 400 anos depois de Cristo, até a Igreja Católica vir determinar, eu sou católico, quem podia ser rei ou não, o rei era escolhido, ele era coroado, colocava o coro na cabeça quando ele falava com o coração. Olha É aqui. isso aí, coroado. Coroado, o coro. E se você for ver, algumas coroas daquela época ainda tinha um veludo vermelho, né? Que era o coração. Então, novamente, a tecnologia está mostrando que o mundo está trazendo de volta esse falar com o coração. O que a inteligência artificial está trazendo é a razão. E o que nós, acho que as carreiras futuras, vão saber aquelas que sabem lidar com a emoção, o coração. E quando eu tenho mania de dizer que cérebro é masculino, coração é feminino, né? Há uma relação assim. O mundo está ficando com esse olhar mais feminino, vamos dizer assim, né? Mas o mais importante do universo é você manter esse equilíbrio. O mais difícil, o mais importante. Quando você mantém o equilíbrio entre sentir e pensar, e você agir, é o que faz sentido. E aí sim é que você entra numa harmonia, e quando você tem essa harmonia, você passa a ter o amor de Cristo. Eu falo Cristo para a pessoa pode falar, é porque eu sou católico, mas é um amor crístico, é aquele amor super puro e verdadeiro. E quando você tem isso, há uma justiça que é a justiça universal. É isso. Sensacional. Eu ia te perguntar, bom, o Hélio fez um breve resumo de tudo que ele já fez de incrível. E eu acho que isso é assunto para tantos outros bate-papos, mas eu queria que você tentasse resumir para a gente quais foram os aprendizados. Você fez algumas mudanças, algumas bastante radicais de carreira, de vida, e que a gente contou só um pedacinho. Quais são os aprendizados? O que acho que você pode dizer que você aprendeu passando pela vida? Olha, se eu fosse falar dos meus aprendizados, eu diria o seguinte. Existem 4 fases que eu poderia falar de uma maneira, de uma metáfora, né? Você tem, por exemplo, como se fosse uma carreira, como se fosse sei lá, um padeiro, vai? Uma profissão, um padeiro, se eu tivesse que dar um conselho. Existe aquele padeiro que levanta todo dia e fala, vou para a padaria resolver os problemas. E aquilo que eu falei do coração, ele vibra problema. Então ele vai para a padaria resolver problema. Isso significa que ele atrai problema. Tá certo? Então, a vida dele se passa resolvendo problema. E não é tão didático assim, né? Eu tenho uma coisa e eu resolvo, no dia seguinte você... Às vezes, aquilo que você faz não é no momento que você recebe, senão a gente aprenderia rápido. Então, o meu aprendizado começa assim, a gente erra, né, com as atitudes. E o segundo tipo de padeiro, vamos chamar assim, é aquele que fala, bom, eu preciso ganhar dinheiro, né?
E aí você fala, ele vai trabalhar todo dia e vai ganhar dinheiro, tá certo? Só que a energia do dinheiro, que o dinheiro é uma energia, embora alguns não consideram, falam que é uma coisa física, mas o dinheiro é uma energia. Eu me dedico a uma energia e eu tenho em troca uma moeda. O dinheiro existe para eu não ter que ir para Nova York e levar meu frango para comer. Eu preciso levar alguma coisa que significa que eu posso comprar um frango lá. E esse padeiro que vai todo dia para ganhar dinheiro, só pensa em ganhar dinheiro, o dinheiro é uma energia, e tanto ela circula. Então, da mesma forma como ele ganha, ele perde. Isso é funcionário que entra na justiça, máquina que quebra e assim por diante. Eu diria que tem um terceiro padeiro que diz assim, hoje eu vou fazer o melhor pão da minha vida para os meus clientes, vou fazer um pão maravilhoso, um doce maravilhoso, quero que meus clientes comam e se deliciam com o meu produto. Esse é o padeiro que fica rico, vamos chamar assim, porque ele vai pegar aquilo que a gente veio fazer, que é o dom dele de fazer pão, e vai fazer bem feito para o outro. E tem o quarto tipo de padeiro, que é aquele que vai todo dia e fala, bom, eu vou fazer meu melhor pão, meu melhor coisa, mas ainda assim quero ajudar a comunidade, a humanidade. A se alimentar. A se alimentar, o planeta, não quero, sabe, considerar. Então, um pouco mais amplo. Então, o que eu queria dizer é que nesse tempo que eu aprendi assim, o dom que você tem, e você tem, você está aí para usar. Tá certo? E como consequência, você pode ganhar dinheiro com isso. Tá certo? Mas você tem que usar esse seu dom. Então, resumindo daquilo que nós estávamos falando, do coração e toda essa coisa, o mundo, na minha ótica, na minha visão, ele vem melhorando significativamente. A gente tem vindo cada vez mais para um mundo melhor. Pode dizer que a gente sabe mais das coisas, pode ser que, né? Mas a gente é movido a observar mais as coisas erradas. Existe até aí alguns nomes de livros falando que a gente gosta de ver desgraça, né? Então, até quando cai um motoboy aí na rua, o trânsito para, porque todo mundo quer ver sangue, etc. Mas, então isso se destaca. Mas, na verdade, tem muito mais coisa positiva e a gente não destaca. Está acontecendo muita coisa legal. Né? Muita coisa positiva. Na minha maneira de ver, a gente está realmente evoluindo e o mundo está evoluindo. Né? Estamos deixando... E o mundo vem se desmaterializando, né, Vitor? Tá vendo? Você é da época também. Lembra da IBM? Você tinha lá um salão com um computador que não tinha a memória que tem no celular, certo? Não. Então, tudo está se desmaterializando. Tudo menos é mais, tá certo? Hoje as coisas estão sendo assim. E vai ser isso mesmo. Vai ser isso mesmo. Cada vez mais. Se fosse para fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, você ia ter equipamentos, não sei do que. Hoje um celular faz tudo isso. Pois é. Não é? A gente nem precisaria dessa parafernália, a gente podia estar gravando essa conversa com o celular, né? Poderia, tá certo, né? Não precisava dessas 10 câmeras que estão aí. Então, eu vejo que isso é um aprendizado. Né? Isso é aprendizado. Agora, acho que todo mundo resolve problema, todo mundo se preocupa com dinheiro, todo mundo oferece aquilo que gosta de fazer e quer oferecer alguma coisa para o mundo. Mas eu acho que talvez o grande segredo de tudo isso que você está falando, e para fazer qualquer receita na cozinha, a gente tem que dosar as quantidades, né? Se a gente ficar só se preocupando com ganhar dinheiro, ou só se preocupando em resolver problema, a gente não consegue evoluir, o mundo não consegue evoluir, a gente não não usa os talentos todos que a gente tem, né? Eu acho que a gente veio exatamente para usar dos seus talentos, do seu dom, para cada vez melhorar o mundo nisso daí. E outra, a palavra certa, acho que a gente busca ser feliz. Né? É a palavra certa, ser feliz. Você sabe, eu fui diretor de faculdade lá na época e eu falava para meus alunos, quem tem sonho de fazer faculdade? Eu falava, nossa, que sonho besta, né? Fazer faculdade, aguentar professor, fazer TCC, né?
Mas não é esse o sonho, né? O teu sonho é ter uma carreira, é você ter uma família, poder ter um emprego, ter um trabalho que você gosta daquilo que você faz. O sonho é um pouco mais alto do que a ferramenta, né? É. Então, acho que a gente ser feliz é uma luta. Você não consegue ser. Ainda bem que você passa por alguns momentos, senão a gente não quer saber que é isso, né? Então, essa busca da felicidade, acho que é um ponto muito importante. Fazer o que você gosta 100% é difícil. Sempre você vai encontrar barreiras, dificuldades, etc., né? Mas o máximo possível. Isso aí. Hélio, eu sempre termino aqui com duas perguntas que acho que é aquilo que a maior parte das pessoas que nos assistem aqui querem saber, né? O que você tem para dizer para as pessoas que estão nessa vida nos negócios? Como é que é a vida nos negócios? O que você pode ensinar para essas pessoas? O que você pode sugerir? Pode ser uma palavra ou uma palestra, você fica à vontade. Tá. Olha, recentemente, o ano passado, acho que foi o ano passado ou um pouco antes, eu fiz uma formação de um conhecimento que hoje na Alemanha é muito usado. Eu não gosto nem de falar, porque o Brasil, tudo que vem para cá, a gente detona, né? E eu até uso outro nome, que eu chamo de um processo de visualização, e a gente, estou falando de uma maneira profissional, organizacional, de você enxergar as coisas. E tem muito a ver no sentido de pensar, sentir e agir. Então, se eu tivesse que dizer para algumas pessoas, você já ouviu aquela frase assim, olha, você tem livre-arbítrio para fazer as escolhas, né? Eu aprendi na Cabala judaica que arbítrio quer dizer ar, bi e trio. Ar é Aleph, a primeira letra é um. O bi é dois, não é mesmo? E o trio é a trindade. Então, o Aleph, o um é o masculino, é o pensar. O dois é o feminino, é o sentir. E o trio é o agir, é a decisão, é o que você vai fazer. Então, então, o teu livre-arbítrio, se ele estiver equilibrado entre pensar, sentir e agir, você vai tomar uma boa decisão. Se você estiver nervoso, irritado, alguma coisa, você vai tomar uma péssima decisão. E se você for super, hiper racional, você também não vai tomar uma decisão boa, porque de ser feliz, né? Eu lembro de uma esse equilíbrio aí que é a mágica. Eu tinha uma amiga, tenho, né? Ela está viva, e ela era vice-presidente do JP Morgan. E uma vez eu estava falando, lembro que eu estava estudando, ela falou assim, eu queria conversar com você. Eu falei, tá bom. Marcamos um almoço, ela falou assim, Hélio, eu não estou feliz no meu trabalho. Eu falei, mas não é comigo que você tinha que falar, você tinha que falar com o seu chefe. Ela falou, não, eu queria conversar com você, não estou feliz. O que o banco faz, o que a gente faz, eu não estou feliz. Eu falei, vai lá e pede demissão. Aí, mas Hélio, você não está entendendo. Você sabe quanto eu ganho? Eu falei, não. Você sabe que eu tenho um apartamento em frente ao Central Park, à minha disposição, porque isso, eu tenho mais isso, eu tenho mais isso. Eu falei, então continua trabalhando. Ela falou, mas eu não estou feliz, então pede demissão. A decisão não é minha, né? A escolha. Aí eu lembro que terminei a conversa e falei, faz assim, ó. Imagina você daqui 10 anos. Você com um câncer terminal, com um apartamento em Nova York, lá em frente ao Central Park, cheio de tubo, né, cheio de dinheiro, e olhando para lá e dizendo, não estou feliz. Então, a decisão é tua, o que você vai fazer. Ou você trabalha e fica feliz e aceita, né? Ou muda. E vai ser feliz do jeito que você acredita. Seja feliz, se te faz feliz, isso seja feliz. Então, acho que essa decisão não tem certo, não tem errado. Não tem. Esse mundo do certo e errado não existe, né? E tem que levar isso para os negócios. Tem que levar para os negócios, é isso exatamente. Aí. A gente não pode separar, aqui começa a vida, a vida começa na sexta-feira, às 6 da tarde, e termina no domingo de noite. Você vê que na minha época, na nossa época, era comum você ter um hobby. Porque você fazia as coisas, ganhava dinheiro, deixava o cabelo crescer, comprava uma Harley Davidson e saía por aí, maneira de dizer, né? O jovem de hoje não, o jovem de hoje já quer saber por que eu vou fazer isso, qual é o meu propósito. Ele já trabalha e já quer ser feliz, que é o que eu falo que é a evolução, tá? É evolução mesmo. Tá certo? É isso aí.
Muito legal. E por último, Hélio, e o que você tem para dizer sobre esse negócio chamado vida? Palavra ou palestra? Você escolhe. Uma palavra, talvez uma palavra longa. A vida, eu acho que assim, eu levei alguns anos para conhecer o amor da minha vida, né? E se eu pudesse dizer para você, por que eu levei todo esse tempo para ser feliz ou para conhecer, né? Eu era um mau elemento, eu tinha que aprender, eu tinha que passar por uma série de coisas. Eu acho que a vida, ela tem que ser observada. A gente não pode reclamar do que viveu, a gente pode reclamar o que não viveu, mas tudo que eu vivi, e eu agradeço, foi um aprendizado. Então, se eu tivesse que dar um conselho, eu diria assim, é difícil você chegar... Eu tenho 3 filhos, eu considero meus 3 filhos como você também, tem filhos maravilhosos, a gente pode falar sobre isso. Meus filhos são maravilhosos, então eu não posso dar exemplo para as pessoas. Eu sempre acho que às vezes eu conheci filósofos que dão exemplo e você vai ver a vida do cara é toda... né? Eu acho que, eu diria que é esse equilíbrio entre pensar e sentir. E para isso você ter livre-arbítrio, né? Então quando você educa uma criança, ela tem autoestima elevada, etc. E depois, numa determinada fase, você faz ela ter autocrítica, saber o que é certo e o que é errado, e você deixa ela ir, vai dar umas cabeçadinhas, mas ela vai sentir, ela vai ter autonomia, e essa autonomia vai ser boa. Então, eu acho que a autoestima e a autocrítica faz uma autonomia para esse mundo, que é o pensar e o sentir, tá certo? Não sei se isso faz sentido para você. Total. Bom, eu estava aqui nessa conversa deliciosa com o Hélio. Eu vou colocar todas as redes sociais do Hélio aqui embaixo. Se alguém quiser saber mais sobre ele também, é só falar comigo que eu faço rapidinho chegar a informação até ele. E quero agradecer, Hélio, de você estar aqui. Obrigado. Mais uma vez a gente está conversando, mais uma aula, mais inspiração, mais conversa boa. E vocês que estão aqui nos assistindo, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Vitor. Obrigado.